Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que está aí nos assistindo nesse culto de quinta-feira. Aqui é o evangelista Rafael Dominicali, vindo com um estudo poderoso para nós, falando sobre fé. Essa ferramenta poderosa que Deus disponibilizou para nós, que somos seus filhos. Nós que somos filhos de Deus, somos aqueles que vivem de fé em fé, aqueles que vivem pela fé, ou que pelo menos estamos aprendendo a viver pela fé. Então, peço que você se prepare, pegue aí teu papel e caneta, vamos juntos embarcar nesse tema tão poderoso, tão precioso, que eu tenho certeza que ele irá transformar a tua vida, assim como ele tem transformado a minha também. Glória a Deus, aleluia. Fé, o que é fé? Nós estamos falando sobre fé, esse poder grandioso que está repleto em toda a Bíblia, de capa a capa. A Bíblia nos relata dos grandes heróis da fé, de movimentos e ações de fé, tanto dos homens para com Deus, como também de Deus para com os homens. Nós vivemos numa igreja que sabe muito bem viver pela fé. Nossos pastores aí, seguindo o exemplo do nosso Moisés, do nosso pastor presidente emérito, pastor Jorge Navac, nos desafia constantemente a viver pela fé. E nós estamos vivendo em tempos de provas da nossa fé, de potencialização dessa fé. Mas o que é fé? Segundo nos diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É ter certeza, é ter prova de algo que não está ainda no concreto, daquilo que não está ainda materializado na nossa vida. Mas nós temos certeza de que aquilo está lá e está acessível a nós. E também Tiago nos diz do seu livro, no capítulo 2, no versículo 17, que a fé não é simplesmente crer ou ter um sentimento ou um pensamento de fé, um pensamento positivo, mas a fé, ela vem em conjunto com obras ou atitudes e ações, conforme diz Tiago 2,17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só já é morta. A fé sem obras é morta. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido esse texto, já deve ter ouvido essa expressão. E, de fato, a fé sem uma atitude não há como comprovar que a fé existe ou que ela é eficaz naquilo que nós entendemos que seja fé. O pastor Jorge já escreveu muito sobre esse tema e em um dos seus escritos o pastor Jorge fala que a fé é como se fosse pipoca. O milho da pipoca quietinho, parado lá no canto dele, não faz efeito nenhum. Essa é a fé quando ela não tem nenhuma atitude da nossa parte. A fé, quando não tem uma ação nossa, quando não há um passo nosso, uma posição, uma postura nossa, ela é como aquele milho de pipoca. Está lá paradinho, não faz mal a ninguém, mas também não gera o resultado. Mas quando a gente decide derramar o óleo sobre esse grão de milho e a gente acende o fogo nesse milho, brota dali o resultado. Algo que aumenta de tamanho, algo que se torna grandioso, poderoso e eficaz. Esse é o resultado da fé. Ora, evangelista, como eu sei que você tem fé? É simples, basta ver as minhas atitudes. Como eu sei que você tem fé, meu irmão e minha irmã? Basta eu ver as suas atitudes, assim como nos diz Tiago, o pastor Tiago, no Novo Testamento. E o pastor Jorge, no livro O Alcance da Fé, que é inclusive esse livro que eu tenho aqui comigo, um livro maravilhoso, queridos, fininho, mas que resume muito bem o sentido da fé, dá alguns pormenores no tema, maravilhoso, muito bom esse livro, nos ensina sobre a caminhada da fé e também sobre o alcance, o destino, aonde a fé nos leva. Nesse livro, no capítulo 1, na página 14, o pastor Jorge escreve o seguinte: ao mesmo tempo em que as pessoas dizem ter fé, elas agem ao contrário da fé. Essa frase do pastor Jorge só comprova o que está escrito em Tiago. Dizer que tem fé, muitos dizem, não é? Até mesmo de outras religiões dizem que tem fé.
Mas a fé verdadeira é aquela fé em que nós depositamos em Deus, nós olhamos para Deus, mas nós não ficamos somente no depósito, nós não ficamos somente no campo das ideias ou no olhar. A fé verdadeira é aquela que nos leva a agir, a dar um passo na direção daquilo que nós acreditamos. Ou seja, a fé exige uma atitude para que ela seja comprovada. Toda a fé precisa de uma ação para provar que ela existe. O grande exemplo disso vem do pai da fé, Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Abraão estava com uma série de dúvidas pela demora no cumprimento da sua promessa. E na sua conversa com Deus, quando Deus apareceu para ele no capítulo 15, Abraão pergunta para Deus: Deus, como que será isso? Como que se dará essa minha descendência? Como que eu serei pai de nações se eu não tenho filhos? Se eu e minha esposa já estamos amortecidos, por acaso minha descendência virá do meu servo, do meu escravo, do meu mordomo, do filho do meu mordomo? Deus reforça a promessa dele para Abraão, dizendo o seguinte: não, a tua descendência será numerosa, a semente que vier de você, Abraão, não é do seu servo, da sua serva, não, a semente que vier de você, geração tua, sangue teu, esses herdarão a promessa. E para aquecer o coração de Abraão, certamente Abraão estava conversando com Deus dentro da sua tenda. Deus o chama para fora da tenda e convida Abraão a olhar as estrelas do céu. Vamos ler o que diz em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 5, a parte B, 5 e 6, 5b e 6. Deus disse assim para Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Deus falou para Abraão: olha para as estrelas do céu, se você puder contar, essa será a tua descendência. Abraão, com o coração aquecido por aquela conversa, por aquele dito do Senhor, creu em Deus. E pelo simples fato de crer em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus olhou para Abraão e o considerou justo, puro, santo, reto, salvo diante dele, só porque Abraão creu. Mas existe alguma forma de nós provarmos que Abraão realmente teve fé ao falar isso? Que prova que nós temos de que Deus realmente justificou Abraão mediante esse simples fato de fé, esse ato de fé, né? Que também é um fato, né? Segundo o livro de Tiago, o próprio pastor Tiago nos diz o seguinte, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Grave isso, meu irmão e minha irmã. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras ou com as suas ações. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, conforme eu acabei de ler em Gênesis 15, 6, e Abraão foi chamado amigo de Deus. No versículo 24, Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. O que Tiago está dizendo aqui? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Qual é a prova disso tudo? A prova disso tudo é que Abraão, ao ouvir um chamado divino para entregar o seu filho como holocausto, obedeceu. Ele provou para ele mesmo e para Deus de que a sua fé era eficaz. A atitude de Abraão é que consumou a sua fé. A fé de Abraão se tornou irrefutável. Para Deus, para o diabo, para os homens, para os amigos e para os inimigos dele. A fé de Abraão se tornou irrefutável. A prova disso foi que ele entregou o seu próprio filho. Ele acreditou firmemente que Deus daria uma grande nação para ele. Ele acreditou tão profundamente
nesse episódio de olhar para as estrelas do céu, que ele teve a coragem de entregar o seu filho, pois ele sabia, ora, eu acreditei naquele dia. Se Deus está me pedindo para eu matar o meu filho, para oferecer meu filho em holocausto, é certo que Deus ainda vai fazer cumprir a sua promessa. Seja do jeito que for. Eu acredito que Abraão talvez nem sabia como que ia ser feito, ou ele acreditava talvez que Isaac seria ressuscitado dentre os mortos. Mas essa é a fé de Abraão. Evangelista, qual é a prova de que Abraão é o pai da fé? Qual é a prova de que ele tem grande fé? O fato de ter entregado o seu filho. O fato de ter entregado o seu filho. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Assim como diz Tiago, aqui nesses versículos que eu li, do 20 ao 24, a fé, juntamente com as obras, é que nos justifica. É a fé, juntamente com as obras, que frutifica. Não basta dizer que tem fé. A gente não pode ficar no campo das ideias, no que diz respeito à fé, não. Pelo contrário, nós precisamos ter atitudes banhadas de fé. Aí está o grande desafio. E eu tenho muito para falar contigo ainda sobre esse ponto, sobre como nós devemos viver pela fé. Convido que você continue comigo aí, não desconecte. A fé precisa operar juntamente com as nossas ações, obras, projetos e atitudes. A fé precisa operar juntamente com todos os nossos planos de vida, nosso plano do dia a dia. Precisa haver fé, mas precisa haver atitudes. E essas atitudes precisam estar cobertas pela nossa fé. Glória a Deus por isso. Esse entendimento é o fundamento para que eu e você possamos seguir nesse estudo e também para que você possa desfrutar uma plenitude da sua vida cristã. Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Por que ele é chamado de o pai da fé? Nós lemos assim em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 9, diz o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como essa fé foi imputada para a justiça? Como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, mas sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Evangelista, que texto complicado. Mas veja, aqui está a explicação do porquê Abraão é o pai dos que têm fé. O povo circunciso, o povo da circuncisão, é o povo judeu, exclusivamente. É uma lei judaica a circuncisão. Eu e você, meu irmão, se você está falando comigo aqui, me ouvindo no Brasil, no século 21, se você não nasceu numa cultura judaica, eu e você somos incircuncisos. É um palavrão, incircuncisos. Eu e você somos incircuncisos. A circuncisão é um sinal de salvação. Quer dizer que se nós não formos circuncidados, nós não seremos salvos? Pelo contrário, o apóstolo Paulo prova aqui nesse texto que Abraão teve a sua justiça imputada não pela circuncisão, mas sim pela fé. Por quê? Porque Abraão recebeu essa promessa divina antes de haver circuncisão. Abraão é o pai dos que têm fé, ou seja, eu tenho fé, não sou circunciso, mas eu tenho fé, não sou circuncidado, mas eu tenho fé. Se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus Cristo, você sim pode ser chamado filho de Abraão, porque Abraão não era circuncidado também, ele também era um incircunciso. Olha só que bênção. O apóstolo Paulo está explicando aqui, tinham muitos judaizantes na época das cartas de Paulo, especialmente essa aqui é a carta de Romanos, e muita gente dizia que precisava se circuncidar e tudo mais.
Paulo refutou totalmente isso. Não. Nós somos o cumprimento da promessa divina a Abraão. Nós somos a família de Abraão. Por qual motivo? Pela fé. É a fé que nos faz filhos de Abraão. É por isso que nos evangelhos nós lemos a expressão que até de pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Por quê? Se a pedra crê, pode ser chamada de filho de Abraão. Desde que tenha fé. Não importa a lei, não importa a circuncisão. Abraão foi chamado de pai da fé. Ou teve a sua salvação, a sua justiça imputada antes da circuncisão, antes da lei, antes de qualquer determinação humana. Ele foi o pai dos que têm fé. Portanto, concluímos que se eu e você temos fé em Deus, podemos ser chamados filhos de Abraão. Glória a Deus por isso. Lembra que nós falamos anteriormente de que a fé sem obras ou sem uma atitude, ela é morta? Lembra disso? Você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Tem fé? Vamos provar sua fé? Qual é a prova de que você de fato tem fé? É simples. Mostre-me as suas atitudes. Mostre-me as suas ações. Mostre-me tudo aquilo que você já fez pelo reino de Deus. Você tem fé? A salvação acontece mediante a fé. Então, se você tem fé e você tem Jesus como Salvador, se você creu que Jesus é o seu Salvador lá no seu coração, você precisou dar um passo em direção a Ele. Porque assim como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ouvir esse texto, nós entendemos que precisamos crer em Jesus Cristo. Ao crer em Jesus Cristo, isso também nos é imputado como justiça. Ao crer em Jesus Cristo, isso também é colocado em nós como salvação. Mas qual é a prova de que eu realmente creio em Jesus Cristo? Se você deu um passo de fé, se você em algum culto foi lá na frente num apelo, se você levantou a mão para aceitar Jesus Cristo, ou melhor, se você já foi batizado, aí sim há a prova de que você tem fé, porque a fé sem obras é morta. Dizer que acredita em Jesus e não dar um passo na direção a Ele não quer dizer nada, é uma pipoca dentro do saquinho. Amém? A sua primeira prova de fé, meu querido e minha querida, se você já tem Jesus como Salvador, a sua primeira grande prova de fé foi ter aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador. O aceitar a Jesus é a sua sementinha de mostarda. Jesus disse que se tiverdes fé como uma semente de mostarda, nós daremos ordens para um monte para se atirar no mar, e isso vai acontecer. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Essa mesma fé que você tem para aceitar Jesus, Abraão também teve para aceitar a promessa divina. E isso nos conecta com Abraão, nada mais, nada mais. Nós somos feitos filhos de Abraão pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Pela fé de Abraão, nós temos acesso a Deus. E pela fé que nós temos em Jesus Cristo, esse acesso também está garantido. E quando chegamos em Jesus, meu irmão, quando chegamos em Jesus, nós passamos a ter um entendimento incrível do alcance da nossa fé. Quando nós entramos no tema de Jesus Cristo, o entendimento se torna maravilhoso. Jesus é a consumação de toda a promessa feita por Deus a Abraão. E eu e você somos o resultado, somos o cumprimento dessa promessa. Ainda estando impuros, Deus nos chamou para fazer parte da família de Deus, nos purificando através do sangue de Jesus. Jesus é o grande substituto. Em Jesus, Deus substituiu o meu pecado pela graça divina. Em Jesus, Deus substituiu a minha morte pela vida. Em Jesus, Deus substituiu a minha destruição pela glória. Em Jesus, Deus substituiu a minha pobreza em abundância.
Em Jesus, Deus substituiu a minha morte em vida eterna. Jesus é o grande substituto. Imaginem uma seringa gigante. Agora imagine Deus tirando de você com essa seringa todo o seu pecado, toda a sua sujeira, toda a sua transgressão, sua corrupção, morte, fracasso, miséria, desgraça, todo o seu pecado, toda a sua sujeira. Ele tira essa sujeira de você com essa seringa e injeta isso em Jesus. Foi isso que Deus fez. Mas Ele fez mais. Imagine essa mesma seringa agora, retirando tudo de Jesus, toda a sua glória, o seu poder, a autoridade, o domínio, sua riqueza, sua fama, sua grandeza, a sua eternidade, a sua grandiosidade, a sua divindade, o DNA divino. Deus tirando isso de Jesus e aplicando isso em você. Jesus é o grande substituto. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos em glória, para que nós nos tornássemos como Ele, como Jesus Cristo. Saber disso muda tudo. Porque uma vez que nós temos acesso a Jesus, uma vez que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos acesso à salvação. Crer em Jesus nos imputa a salvação como justiça para nós. Mas muito além disso, aquilo que Jesus fez por nós nos dá acesso a coisas maiores, grandiosas, coisas poderosas que nós não podemos sequer contar. Porque Deus tirou de nós tudo que era ruim e colocou em Jesus, mas tirou tudo que tinha de bom em Jesus e colocou sobre nós. Todo o acesso de Jesus, do Filho de Deus, do grande tesouro do céu, está disponível para mim e para você agora. Então, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é mais do que salvação. É mais, tem muito mais, meu irmão, tem muito mais, minha irmã. Jesus, quando operou aqueles milagres grandiosos nos evangelhos, Ele fez aquilo para mostrar que há muito mais além do véu. Há muito mais além do véu. Há uma vida repleta de milagres, de vitórias, de grandeza, de satisfação, além da vida eterna. Nós temos acesso a isso. Como que nós temos acesso a isso? Pela fé. A mesma fé que Abraão teve. Basta crer. Você já creu que Jesus é o seu Salvador? Você já se batizou? Amém. Isso já foi imputado como justiça para você. Agora o convite de Deus é viver um degrau além na sua fé. Como que você viverá isso? Agindo de fé em fé. Meu irmão, muitos vivem no raso. Mas Deus não quer só isso. Deus não quer que você viva só no raso. Deus não quer que você chegue de mãos abanando no céu. Há muita obra de Deus para acontecer na tua vida. Há muito milagre. Há muita realização para acontecer contigo. Há muito testemunho para você dar ainda. E isso tudo é fruto da fé. Então, se você está aqui nesse nível, olhe para cima. Porque tem muito mais. Tem muito mais. E essa campanha Arca da Conquista, eu vou entrar falar da Arca agora. A campanha da Arca, o convite dela é justamente para isso. Para provocar você a olhar além. A olhar para algo mais que a tua fé pode trazer à tua mente. Olhar e acreditar que há uma abundância de Deus na sua vida. E te dar a oportunidade de viver essa abundância. Evangelista, eu creio. Eu acredito sim que Deus tem abundância para mim. Eu acredito que Deus tem uma vida abundante. Ele veio aqui na terra para me dar vida e vida em abundância. Eu tenho certeza que Deus tem tudo isso para mim. Amém, querido? E agora? O que você vai fazer com essa convicção? O que você vai fazer com essa certeza? Que passo você vai dar? A campanha da Arca, ela foi uma dádiva de Deus para essa igreja. É uma campanha feita para um povo que tem fé e que, além de ter fé, tem coragem de dar um passo na direção dessa fé. Se você deseja alguma coisa de Deus e você vai até a campanha da Arca, é bem provável que isso venha acontecer
numa velocidade muito maior do que nas vias normais do seu esforço. É bem provável ou não? É certeza que isso vai acontecer. Eu sou prova disso. A campanha da Arca vem para convidar você para viver coisas grandes e poderosas que você já tem acesso pelo simples fato de crer em Jesus e ser filho de Abraão. Glória a Deus por isso. Você tem acesso. Há promessas divinas guardadas para mim e para você diante de Deus. E a chave para abrir e acessar essas promessas divinas é a fé. A mesma fé que agradou a Deus em Abraão. Eu sei que você tem fé. Eu sei. Você é um irmão, uma irmã que tem fé. Essa talvez não seja a primeira, ou seja a primeira campanha que você participa aqui na igreja. Mas eu sei que você tem fé. Deus está te convidando para viver uma fé nova. Ele está te desafiando para viver uma fé diferente. E o que está reservado para mim e para você? A glória divina. A glória divina. Somos salvos, sim. Nosso nome está escrito no livro da vida, sim. E agora? Agora é viver de fé em fé, de glória em glória. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, eu e você, a estes também glorificou. Aleluia! Existe sim um peso de glória para a minha e para a tua vida. Vamos desfrutar da plenitude dessa glória na eternidade, meu irmão. Só que aqui nessa terra, o nosso testemunho como vencedores, o nosso testemunho enquanto convictos da nossa fé, pode levar multidões a Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida, meu querido e minha querida. Você tem fé? Vamos provar se você tem fé? Vá até a Arca da Conquista nesse ano. É uma prova de fé. Abraão precisou ter a sua fé provada. Então vá para a Arca com o seu pedido, com a sua oferta, porque a fé, junto com a sua atitude, é vida e vida abundante. A fé abre portas maravilhosas. Você, de repente, está passando por alguma situação que você não vê solução, não vê saída, mas pela fé você consegue encontrar saída. O evangelista, como eu faço para ter uma fé poderosa? Evangelista, como eu faço para aumentar essa fé? Eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso desfrutar da minha fé. A minha fé, ela é mesmo como um grãozinho de mostarda. O que eu faço, evangelista? Eu já entendi que eu tenho que tomar uma atitude em direção a Deus. Eu creio em Deus, eu preciso provar para mim mesmo, para mim mesma, que eu tenho essa fé. Como que eu faço? Como eu faço para aumentar essa fé? Como eu faço para ter uma fé poderosa, grandiosa? Esse é um assunto que eu vou deixar para a nossa próxima quinta-feira. Espero que Deus tenha tocado no teu coração, assim como Ele tocou no meu. E espero que você tenha uma semana de vitória. Minha oração é para que Deus te dê experiências grandiosas e poderosas, para que na próxima quinta-feira você venha com o coração mais aberto ainda para o nosso estudo, para saber como nós fazemos para ter uma fé grandiosa, uma fé poderosa, que alcança as mais altas colinas, uma fé gigante, que eu e você poderemos nos alegrar. Como que nós vamos fazer isso? Fica para a próxima quinta-feira. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um beijo e até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e também, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema que nós tratamos hoje, deixa aí nos seus comentários, eu vou fazer questão de ir lá, olhar e responder para você, tá bom? Deixa o seu like pra gente aí, um beijo e Deus te abençoe.